esporte favorito? Minha brincadeira favorita é pique-pega, pique alto, queimado, alerta-cor, pezinho. Até bem pouco tempo atrás, nem as organizações judaicas no Brasil sabiam que o país tinha 5 escolas chamadas Anne Frank, em homenagem à menina judia alemã que acabou virando um símbolo dos horrores do nazismo por conta do diário que deixou, descrevendo os anos em que passou escondida com a família em Amsterdã, tentando não ser levada para os campos de concentração. Em 2012, a Confederação Israelita Brasileira convidou 5 professoras dessas escolas para virem à Holanda e conhecer de perto a vida de Anne Frank. O Globo News Especial acompanhou essa viagem. Era uma cidade bem mais simples que é hoje. Eu não vou dizer provincial porque nunca foi. A Holanda sempre foi bastante internacional. O bairro judaico, lá tinha uma pobreza imensa. E tinha umas pessoas mais bem que não eram mais do que, vamos dizer, o creme do leite. Eu mesmo sou de uma família da classe média. Eu tive uma educação muito boa, uma educação pública. Nós andávamos em todo lugares, andávamos de bicicleta, não usávamos muito bonde, era a pé ou a patins no inverno. Quer dizer, era uma coisa bem mais simples. Primeira vez que estou fazendo uma viagem internacional. Meu nome é Fátima, eu sou diretora da Escola Municipal Anne Frank. Luciane Maria Poeste Teres Ferreira, diretora da Escola Estadual Anne Frank de Porto Alegre. Eu quero conhecer o material que diz que tem na casa de Anne Frank, material pedagógico, que diz que é bem diferente do que a gente imagina. Vamos lá, gente. Sônia Maria Gibélia Altoé, diretora da Escola Anne Frank de São Paulo, próximo ao Parque Ecológico do Tietê. Inclusive estão trazendo filmadora para a gente poder filmar também e mostrar para os alunos, né? Porque ali não tem nenhum descendente de holandês, né? São todos descendentes do Nordeste, são nordestinos todos, né? Mas a violência também é grande. Então, essa parte a gente pode trabalhar com isso. Quando os alemães invadiram a Holanda em maio de 1940, eles pediram aos diretores das escolas quantos alunos judaicos tinha nessas escolas e com isso, por parte da Prefeitura de Amsterdã, foram organizadas 25 escolas especificamente para alunos judaicos. Eu fui na mesma classe do liceu com a Anne. Nós se demos muito bem um com o outro. Quando eu encontrei a Anne, eu achei ela como qualquer outra menina. Apesar que ela era muito, ela era muito viva, sempre tinha um dom de escrever e gostava de falar, conversava muito. Foi convidado para aniversário. Nesse aniversário, onde eu vi o diário, porque ela tinha recebido dos pais. Estava exposto tudo na mesa. Mas logo depois, no mês depois, que eles foram se esconder. Deixavam dizer que eles foram à Suíça, que não era verdade. Um edifício comum, numa rua comum de Amsterdã. Foi aqui nesse prédio que Anne Frank viveu com a família, talvez alguns dos melhores anos da vida dela, depois de fugir da Alemanha já dominada pelos nazistas, até ter que sair de novo
para se refugiar, se esconder num prédio lá do outro lado da cidade. Levar a família para o anexo secreto, no prédio onde funcionava a empresa dele, foi a solução encontrada por Otto Frank quando o cerco dos nazistas se fechou. Otto tinha tanta esperança de que a situação melhorasse que ainda pagou 1 ano de aluguel no antigo apartamento da família na expectativa de voltar. Bem íngremes aqui os degraus para subir. Durante 2 anos, Anne e a família dela ficaram escondidos aqui na parte de trás da casa. O armário onde ficavam os livros de contabilidade da firma que funcionava aqui no imóvel também era a porta secreta para o anexo. Num primeiro momento, ocuparam o anexo Otto, a mulher dele e as 2 filhas, Margot e Anne. Depois veio a família Van Pels, do adolescente Peter, tido como o namorado de Anne, e finalmente o dentista Fritz Pfeffer, que dividiu o quarto com a adolescente. E como um esconderijo que era todo esse local aqui, até as horas de uso de banheiro, da pia, de tudo, tinham que ser muito bem reguladas, para não fazer barulho, não atrair atenção e garantir que a família pudesse de fato estar escondida e sem ser notada. De certa forma, Anne quebrou todas essas barreiras, escrevendo o diário que foi recuperado depois da guerra pelo pai, o único sobrevivente da família. Publicado pela primeira vez em 1947, o diário já vendeu cerca de 50 milhões de cópias e é um sucesso editorial também no Brasil. Aqui chama-se bairro Confisco, né? Era uma área limítrofe entre os municípios de Contagem e Belo Horizonte. O bairro tem aproximadamente 25 anos. E aqui, essa comunidade, ela foi organizada no movimento social do Sem Teto, que aconteceu nessa capital mais ou menos em 1988. Conseguiram os lotes, né? E conseguiram material de construção. E as casas aqui foram construídas em regime de mutirão. A nossa comunidade aqui, ela vive um processo de exclusão, desde o início, né? Porque a maioria dos nossos alunos aqui, ela é negra, né? São chefiados por famílias, geralmente, que são as mães, né? A gente percebe que grande parte dos nossos alunos tem famílias desestruturadas. E acaba refletindo isso na escola, na relação com os colegas. E no livro Anne Frank enfoca muito isso, essa relação com os amigos. E para nós isso é muito importante. O aluno estando bem, com certeza, a família vai bem, os estudos vão bem. E não tem só o enfoque dentro do Holocausto, dentro da história pesada de todo o nazismo, de toda a tristeza, mas também tentando mostrar que dentro dessa tristeza a gente não deve ter o exemplo, uma valorização da liberdade, do sonho que Anne Frank conseguiu alcançar. Mesmo assim, que ela queria ser escritora e ela conseguiu ser. Continuaram caminhando, encontraram... Falta de respeito aos direitos humanos. Isso é um assunto atual. Na conjuntura dela foi na guerra, hoje em dia é outra realidade, mas é o mesmo problema. Ela, de certa forma, também ela sofreu um pouco de recolher pelo nazismo, né? Eles tiveram que ficar confinados, né, durante 2 anos, fugindo da opressão e fugindo da morte. E, às vezes, isso acontece aqui, principalmente com os nossos meninos, com os adolescentes. Essa região aqui, ela inclusive, ela estava sendo dominada pelo tráfico. Os diretores, na época, receberam, das outras escolas da região, receberam, inclusive, telefonema: você não abre escola, não. O fato que tenha acontecido, especialmente com a comunidade judaica, com os judeus, o que se chama de Holocausto, não significa que esse tema seja um tema judaico, é um tema universal.
apenas lembrando que não fomos somente os judeus os que fomos castigados, perseguidos, assassinados, sino também houve ciganos, homossexuais e outras minorias. Para tirar foto? Vamos correr para tirar foto? Vai lá contigo. Ela aqui. Capricha, hein, Ju? Meus alunos é uma região razoavelmente pobre, fica em São Paulo, perto do Parque Ecológico do Tietê. E eles têm esse problema de discriminação também. Não é só por causa de uma guerra que você tem uma discriminação. Você tem discriminação racial, você tem discriminação por religião. Eu tenho muita gente lá que é evangélica, outros não são, tem o bandista. Aqui eu estou contando um pouco sobre minhas férias no Ceará. Esses são os meus parquinhos. Cultura de paz não é só uma expressão bonita, é um termo oficializado pelas Nações Unidas no final dos anos 90 do século passado para englobar uma série de atitudes e valores que dificilmente são criticáveis, mas estão menos presentes do que seria saudável no nosso cotidiano. Coisas como o respeito ao outro, a vida, a não violência, a liberdade, a democracia, aos direitos humanos, a tolerância e a solidariedade. Praticamente há um ano atrás, nós descobrimos que existiam escolas Anne Frank. E então chamamos algumas das diretoras para conversar, para entender desde o início por que a escola chama Anne Frank, que trabalho elas fazem sobre Anne Frank lá. E aí surgiu a ideia então de vincular isso a um projeto educacional. A gente sabe que tem que ter também por parte dos educadores um estímulo a um posicionamento ativo. Não podemos ficar calados quando no Brasil, inclusive democrático, acontecem coisas injustas. Temos que nos manifestar. De alguma forma, esse programa estimula a resistência ativa na sua variedade. A viagem das professoras já teve um desdobramento prático relevante, além da continuação do trabalho nas 5 escolas Anne Frank no Brasil. A Secretaria de Educação de São Paulo acertou um convênio com a Casa de Anne Frank para uma parceria pedagógica que deve chegar a 500 escolas a partir de 2013. O objetivo é usar a história de Anne e todo o contexto da guerra para trabalhar com os adolescentes, fortalecendo valores como a tolerância e o respeito às diferenças. So you can see the house. On the second floor you can see Anne's room with the shutters. That is the room where she wrote her diary. Next to the window is the room of her parents and her sister. And of course the windows now you can see shutters, but by the time they were covered with curtains, and they lived for 25 months in darkness. The challenge that you have between the fact that being from, of course, a Jewish background, a Jewish history, and at the same time attracting people also by the universality of the principles and of the story of Anne Frank, like the struggle of a young girl against oppression or against limits, against things like that. Is it difficult for you to do this balance? Anne Frank was persecuted and died in a concentration camp just because she was Jewish. That was the fact. But on a certain level, it has to do with prejudice and stereotyping and taking away rights from people, which has a more universal meaning. A Casa de Anne Frank é hoje uma organização não governamental com um amplo trabalho na defesa dos direitos humanos e contra a discriminação de todos os tipos. A casa, usada como esconderijo pela família Frank, em Amsterdã, é o centro de um complexo que inclui uma livraria, um centro cultural com exposições que ajudam a discutir temas como preconceito e a liberdade. Na exposição atualmente em cartaz aqui na Casa de Anne Frank,
Os visitantes têm a oportunidade de votar sim ou não para perguntas sobre temas delicados, como, por exemplo, o uso do véu islâmico nas escolas, a exibição de símbolos neonazistas ou de símbolos religiosos. Vêm aqui nesse botãozinho e votam sim ou não. By breaking the silence, by finding a voice, by expressing herself, for us it's possible for young people who, in a similar situation, feel silenced, feel isolated, to break out of the silence and to break out of that isolation and to let themselves know. Growing up is essentially being without power. Your parents decide about most things, and if not your parents, your teachers, and if not your teachers, the police around you. So being a child means having no power. And the projects that we try to organize are about empowerment, about believing in yourself, believing in what you can do, and finding a voice to express your ideas. No próximo bloco, a tradição de Amsterdã como uma cidade marcada pela tolerância em relação ao diferente. 400 years ago, Amsterdam was a place where Jewish people, as well as other foreigners, were welcome. That was unusual because in most European countries, it was very difficult for the